Bem-vindos ao The Non-Binary, o canal do Ovelha Não Binária. Eu sou o Gabi Mantini e dessa vez eu vim aqui pra falar sobre não binariedade. É um assunto que rende muito e talvez eu faça muitos outros. Talvez não. Com certeza eu vou fazer muitos outros vídeos sobre esse assunto. Mas hoje quero dar uma introdução sobre a não binariedade pra vocês. A não binariedade está muito além do que as pessoas pensam. O que as pessoas pensam? As pessoas pensam numa pessoa assim, andrógina como eu. Mas não, a pessoa não binária pode se apresentar fisicamente como homem ou fisicamente como mulher. Mas isso não tem a ver com o biológico. A não binariedade é uma construção social, assim como a construção da identidade homem e da identidade mulher. Ou podemos dizer que a não binariedade seja uma desconstrução identitária, onde a busca pela espontaneidade na expressão do eu interior, com maior valorização da consciência humana, transcende os signos e convenções pré-estipuladas e associadas do eu exterior. Por que eu falo identidade? Porque são construções sociais, são costumes, são gestos, são linguagens corporais, verbais, qualquer tipo de símbolo que esteja associado àquele órgão sexual que a pessoa nasceu. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo esses próximos comerciais de diversas décadas para a gente observar um pouco como é que essas identidades são construídas e reafirmadas a partir da publicidade. I hate to see them work so hard. Yeah, me too. Let's go around back where we can't see him. Gee, we ought to do something, Fred. Okay? How's about taking a nap? I got a better idea. Let's take a Winston break. That's it! Your squad is ready. You've won with Johnny 7, the one-man army gun. It's 7 guns in... Your coffee, sir. Thanks, beautiful. You're welcome. How can such a pretty wife make such bad coffee? Harvey, want anything special for your birthday? Just a decent cup of coffee. You're kidding. I'm serious. Honey, your coffee's undrinkable. Pretty harsh. Well, so's your coffee. You know, the girls down at the office make better coffee on their hot plates. Well, see you later. Essa a Barbie fez. Uma Barbie bem grande pra gente aprender a maquilar. Maquilagem virou brincadeira. Chegou o Barbie Face da Estrela e seu estojo de beleza. Tá passando por cima de mim, toma! Agora eu te pego! Aonde você pensa que vai? Quero ser como a Barbie, eu quero ser. Quero estar sempre na moda com a Barbie. Who's the big guy with the muscles? He's He-Man, the most powerful man in the universe. Now I have the power. Puxa, gente, obrigada, bem? E agora todo mundo trabalhando. A gente ganha um pouco, mas se diverte. Barbie, tudo que você quer ser. Quando a gente questiona a identidade masculina e feminina, as pessoas acham estranho por que separar homem de macho e mulher de fêmea, porque na verdade elas estão acostumadas a associar essas identidades a esses corpos. Só que corpo é corpo e identidade é identidade. Se você pegar uma criança, por exemplo, que nasceu com um sexo masculino e criá-la numa sociedade em que ensina-se a essa criança do órgão masculino a ter todos os símbolos considerados femininos, ela vai ser o quê? Ela vai ser homem ou vai ser mulher? E é nesse ponto que a não binaridade é interessante ser discutida, porque ela traz justamente luz a esse assunto de que você pode ser quem você sente que você é, independente do corpo que você tenha. Não é um costume, não é uma roupa, não é uma cultura, não é uma linha de pensamento que vai dizer o que eu sou. Ou também não é o meu corpo que vai dizer o que eu sou. Eu é que vou dizer quem eu sou. A questão é aí. Quando a gente entende que o ser humano é diverso, o preconceito se vê numa rua sem saída. E aí a gente se questiona, se desconstrói e se reconstrói. Se você quiser, se a pessoa quiser, ela vai ter condições de se reconstruir. O meu processo foi longo. Eu vivi naquele universo que criaram pra mim. Eu era tido como um homem cis gay. E assim eu fui levado por esse lado, só que eu não me reconhecia dessa forma como estavam dizendo. Eu levei basicamente 34 anos para entender a minha identidade. Então eu li, comecei a conhecer outras pessoas como eu, e foi quando eu entendi que eu existia e eu tinha um nome.
Nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade material, que precisa de documentos, de uma série de coisas materiais, nós precisamos existir. Então, eu sempre digo que nunca deixem de falar sobre quem vocês são, porque isso é o que vai fazer vocês existirem. Enquanto nós ficamos nas sombras, no submundo ali, as pessoas não vão saber que a gente existe, e elas não têm culpa de não saber. Afinal de contas, todo mundo, inclusive nós mesmos, fomos criados numa sociedade que não abre espaço para pessoas diferentes do simplesmente azul e do simplesmente rosa. A não binariedade não está associada também à sexualidade da pessoa. Existem não binários que são heterossexuais. Elas já se sentem diferentes, mas elas precisam saber o que é, antes de mais nada, senão elas não têm nem condições de se questionar. Vocês podem procurar ajuda profissional ou não. Óbvio que procurar ajuda profissional é sempre muito bom, só que também depende muito do profissional. Como o assunto da não binariedade ainda não é muito discutido, principalmente aqui no Brasil, a gente não sabe exatamente que efeito vai surtir um contato profissional. É bom você estudar bem qual é o profissional que você está indo procurar, para não ter resultados desastrosos. De qualquer maneira, o que você não pode deixar de procurar são pessoas iguais a você, que estejam passando por um processo como você, e outras pessoas que não sejam como você também, porque afinal de contas, viver em sociedade é isso. Você não pode também se fechar numa bolha. Pessoas que simplesmente estejam dispostas a te entender, a tentar entender essa ideia da não binariedade, que já é uma coisa muito complexa. Afinal, qualquer ideia que a gente tenha já vem de um conceito binário, que é o conceito da realidade que a gente conhece. Então você tem que estar preparado para conversar com as pessoas já sabendo que elas vão tentar entender de uma ótica binária. É difícil, vai demorar para chegar no ponto delas entenderem a questão de uma forma mais ampla. Só que para tudo isso você antes tem que entender o que você é. Leia sobre, não deixe de ler sobre. É muito importante você entender quem você é. Agora, evite as pessoas tóxicas que não vão acrescentar em nada. Isso vai te dar forças para você se entender, para você ter forças, inclusive, de procurar por tudo aquilo que você almeja que está além da autoaceitação como não binário. Realização profissional, realização afetiva, escolher as pessoas que você quer para o seu círculo de amizades. Isso também é importante. Gente, esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo completamente inesperado e de última hora. Eu precisava fazer por um motivo específico, depois eu conto para vocês. E sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Dá um like no vídeo, porque isso ajuda sempre a gente a propagar e chegar em mais pessoas, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima!